Olá, hoje a nossa conversa vai fundo numa questão assim bem universal, né? Como é que a gente lida com o sofrimento e com aquelas aparentes contradições na nossa fé? Para guiar essa nossa exploração, a gente está olhando para trechos de um texto teológico, Teologia da Contradição Divina, e ele foca bastante na história de Jó, lá do Antigo Testamento. O objetivo aqui é tentar tirar umas lições-chave, sabe? Sobre como a fé pode não só sobreviver, mas talvez até ficar mais forte diante do mistério, das dificuldades, olhando para o que aconteceu com o Jó. Então tá, vamos mergulhar nisso. Exato. E a história de Jó é tão relevante, né? Porque ela não foge da pergunta difícil. Por que os justos sofrem? É uma narrativa que realmente desafia aquelas respostas muito simples. Pois é. E a primeira lição que o texto parece trazer é justamente essa, que nem todo sofrimento tem uma explicação assim, ó, óbvia. O caso de Jó. Bom, ele era um homem íntegro, né? Jó 1,8 deixa isso claro. E ele perde tudo. Tudo. E as tentativas dos amigos dele de dar um sentido, uma razão lógica para aquilo tudo, Falham, né? miseravelmente. Completamente. E o fascinante aqui, eu acho, é como o texto coloca isso. Que reconhecer o limite da nossa razão humana não é tipo uma derrota. Hum. É, na verdade, um passo para uma fé mais madura, talvez. Aceitar que tem coisa que a gente não vai entender mesmo. E que o sofrimento, mesmo sendo horrível, pode. Pode. Um espaço para crescer, para ter uma relação com Deus menos baseada em porquês e mais em confiança. Uma confiança mais humilde, talvez, como Jó, no fim das contas. Isso me lembra daquela frase fortíssima de Jó, né? Em 13:15. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Uau, isso é pesado. Muito. Aqui é onde fica realmente interessante. Como que o texto lê essa teimosia na fé, mesmo quando a realidade toda grita o contrário? Então, a análise que o texto faz é que essa fé não é ausência de dúvida, sabe? Ah, bom ponto. Pelo contrário, é uma fé que, tipo, caminha junto com as perguntas, com a angústia. É um ato de humildade mesmo, de confiar em quem Deus é e não no que está acontecendo ao redor, Mesmo sem entender. mesmo sem entender. A fé madura, para esse texto, não depende de ter tudo explicadinho. Depende da decisão de continuar confiando, apesar de não ter as respostas. Jó questionou muito, brigou com Deus até, Verdade. mas ele não cortou o laço, a confiança fundamental. E essa tensão toda leva para outra discussão clássica, que o texto também entra, a tal da soberania de Deus versus a liberdade humana e a existência do mal. Se Deus é soberano, como que o mal, o sofrimento, como isso tudo se encaixa? O texto dá alguma pista usando Jó. Dá sim. Se a gente conectar isso ao quadro geral, a visão que o texto traz é que Deus ser soberano não significa que ele causa o mal diretamente. Uhum. A gente vê Deus permitindo que Satanás teste Jó, mas ele coloca limites, né? Sim, tem limite claros ali. Isso sugere uma soberania que age sobre o mal, entende? E não como a fonte do mal. Uhum. A nossa liberdade de escolha, bom, ela abre a porta para escolhas ruins que causam dor. Com certeza. Mas a perspectiva teológica aqui é que ele trabalha dentro dessa liberdade. Ele busca redimir, trazer propósito até das piores situações. É meio que o espírito de Romanos 8:28, né? Que todas as coisas cooperam para o bem. Exato. É um mistério, não tem jeito. Uhum. Uma tensão para a gente aprender a viver com ela, confiando que Deus é soberano, mas também é amoroso. Entendido. Mas tá trazendo isso para a nossa vida, para o dia a dia. Para quem está passando por um momento difícil agora, como que essas ideias viram prática? O texto sugere algo inspirado em Jó? Sugere sim alguns caminhos bem práticos. Primeiro, essa coisa de aceitar o mistério, sabe? Largar um pouco a necessidade de ter resposta para tudo já, Difícil, mas importante. muito. Segundo, cultivar a fé no meio da dúvida. Talvez com uma oração bem honesta, sabe? Como as de Jó, falar tudo para Deus. Sem filtro. Isso. Terceiro, a comunidade. Jó tinha os amigos, né? Mesmo eles sendo péssimos conselheiros às vezes, Sim. mas o apoio, a presença é vital. Quarto, focar na restauração final, ter esperança. Acreditar que a história não acaba na dor. Manter o olhar no futuro. E, por último, um esforço consciente de praticar gratidão e confiança,
mesmo nas pequenas coisas do dia a dia, sabe? Para ir reajustando o coração. Então, para a gente ir amarrando aqui, a essência do que esse texto tira de Jó é que a fé forte, de verdade, não é a que não tem contradição, mas a que aprende a caminhar com confiança através delas. É isso. Perfeito, exatamente isso. E aí fica uma reflexão final, né? Ligando com aquela citação de Provérbios que o texto usa. Os justos florescerão como a folhagem verdejante. Hum. A pergunta para a gente pensar é, considerando a jornada toda de Jó, sabe? Da perda imensa até a restauração, o que significa de verdade florescer quando a gente encara esses mistérios, essas contradições inevitáveis da vida e da nossa própria fé? Excelente pergunta para a gente levar. Bom, muito obrigado pela companhia nessa nossa exploração de hoje.